Olá, pessoal. Eu sou Renate, sou aqui de São Paulo e estou aqui para gravar então um depoimento sobre a nossa carreira e o empreendedorismo. Agradeço a oportunidade a Dani, da Unirio, parabenizo pela iniciativa, né, do portal, e acho que veio num momento muito importante da nossa história, da carreira, da profissão, porque nós não paramos de nos reinventar até agora. Eu estou na área há 30 anos e fiz economia primeiro, depois fiz biblioteconomia na FESP, e aí eu fui me especializando, fui para a área de tecnologia, para a área de comunicação, fiz meu MBA em comunicação e marketing, fiz uma especialização na GV em gestão do conhecimento, depois fiz meu mestrado em tecnologias de inteligência na PUC, aqui de São Paulo. Então, minha trajetória é um pouco diferente de muitos de vocês, porque eu não fiquei exatamente nas pegadas da ciência da informação. Então, eu fui sempre buscando algumas outras áreas que tinham algum cruzamento. Mas fiquei, na minha época, que eu acho que hoje nem conta tanto como experiência, porque eu, assim, sou praticamente analógica, né? Eu trabalhei na área 10 anos antes da internet surgir. Então, assim, o que eu contar da minha trajetória não será muito válido, porque hoje vocês já começam, já nascem com Facebook, com Twitter, e já estão num outro momento. Então, o que eu fiz foi destacar alguns aspectos muito importantes, porque eu diria assim, se fosse numa outra época, eu diria que precisava ter muita experiência antes de começar a empreender. Mas isso na minha época, que a informação não estava tão à disposição. Hoje não é assim, né? Então, hoje eu acho que os critérios são outros, né? Então, o que eu contar para vocês do que eu fiz, talvez não conte muito como exemplo, porque hoje eu acho que eu mesma faria tudo diferente. Então, mas eu fiquei quase 20 anos trabalhando em empresas para depois empreender, né? Então, hoje eu estou desde 2002, 2003, que eu estou no mercado como consultora, como empreendedora, então, e me formei em 85, então eu tenho aí um bom tempo, porque eu passei em empresas pelas áreas de documentação, comunicação, centros de informação, e sempre implantando processos e tecnologias. Então, eu fiz um destaque, né? Eu elenquei alguns itens que eu acho que são muito importantes para vocês que estão começando hoje. Então, eu assim, vou começar dizendo sobre a questão da experiência, né, o domínio na área. É fundamental, né, gente? Não adianta acabar a faculdade e dizer, nossa profissão é de caráter liberal, então eu vou abrir uma consultoria. Não, você tem que ter tido experiência com estágios, você tem que ter tido experiências em outros empregos, né? E você tem que dominar pelo menos um aspecto da área que você está se propondo a empreender, né? E quando a gente fala em empreender, não quer dizer também ter uma empresa e ter uma grande empresa, né? Então, outros critérios são importantes, como, por exemplo, desenvolver parcerias e conseguir atrair colaboradores. Então, por exemplo, eu nunca cresci com um número de funcionários ou com número de sócios, eu sempre cresci em rede. E eu não paro de crescer, não é porque eu abri uma empresa que eu saí ou que eu abri outra, né? Eu continuo crescendo desde sempre. Então, a rede de relacionamento é o que tem de mais importante na carreira de um empreendedor, né? Porque são esses relacionamentos que vão nos indicar, que vão nos abrir porta, que vão, né, lembrar da gente no momento em que a gente está procurando ou assim desperta neles um link que faz sentido nos chamar. Então, a grande maioria das minhas experiências, das minhas oportunidades, foi nessa base, tá? Ou algumas, claro que não, mas assim, eu posso dizer que a maioria não é o famoso QI, né, gente? Mas é uma forma de você ser lembrado e ter uma certa facilidade. Então, eu diria
que, né, cartão de visita, por exemplo, que é muito comum o bibliotecário não ter, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que vocês têm que procurar buscar e providenciar. E buscar, então, o desenvolvimento de vocês pessoal. Então, fazendo contatos, relacionamento e buscar evoluir nessa competência que é fundamental. A intuição, por outro lado, ela é muito válida, muito melhor, muito mais importante do que críticas, do que alguém apostar no teu negócio, é você acreditar e você ter a certeza de que aquele é o caminho, você se sentir motivada por você mesmo, né? Então o coração acelera, você sente feliz, você se sente, né, com vontade de fazer acontecer. Então isso faz parte da intuição, porque às vezes as pessoas criam um negócio e eu acho que eu vou fazer aquilo, mas aí tem toda a dificuldade do mundo porque não tá na veia, não tá no coração, então acaba que não dando muito certo, né? Uma outra questão importante, eu diria, que é não ter muito impulso, né, de querer fazer tudo de uma vez. Então, provas de conceito, testar modelos, testar ideias, né, fazer uma pesquisa, implantar de uma forma piloto alguma ideia que você tem em relação a serviços ou a produtos, perguntar para futuros clientes, ter um cliente que você pode até nem ganhar muito, mas ele está disposto a investir em você. Então, são aspectos muito importantes para você ir se fortalecendo e ganhando confiança, autoconfiança principalmente, né? Então, crescer aos poucos, assim, é sempre muito importante, porque dá para você a certeza de que o caminho é esse. E, assim, não precisa contratar funcionários para você crescer mais, né? Você pode ter colaboradores hoje que trabalham remotamente, estão em casa, te mandam uma planilha, você controla, você vai no cliente, né? Você paga por hora um serviço, você paga a terceirização, quer dizer, você precisa gerenciar, precisa ser um bom gestor administrativo, um bom gestor financeiro, mas você não precisa crescer em números de funcionário, tá? Então, você precisa, assim, se preocupar também em ouvir muito as críticas, também é uma outra questão que eu vejo como muito importante. Então, não se encantar com aquilo que outros dizem, puxa, que bárbara ideia, que legal, vai dar certo, pá. Aí você sai fazendo, né? Não, procure ouvir muito mais as críticas que as sugestões, né? Que acho que elas, se forem críticas, né, positivas, elas com certeza vão te ajudar a melhorar e arredondar a tua ideia, né? Que seja a ideia de uma empresa, que seja a ideia de um produto ou de um serviço, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou abrir uma empresa, mas às vezes não é o primeiro passo, né? O primeiro passo do empreendedorismo pode não ser abrir uma empresa, pode ser ter uma ideia e colocar essa ideia em prática, né? E existem outras formas, né, de ser subcontratada, de fazer isso de uma forma terceirizada, de fazer isso até de maneira informal no começo, para testar esse modelo, né? Então, eu acho que vocês terem essa preocupação são algumas das questões importantes para seguir numa trajetória ascendente, né? Então, eu estou chegando aqui no meu tempo, né? A Dani pediu no máximo 10 minutos e falei assim de algumas dicas, fico à disposição de vocês para a gente trocar outras ideias e é muito importante vocês entenderem e perceberem que, embora a nossa carreira seja de caráter liberal e que realmente você tenha possibilidade de empreender, a experiência é fundamental, tá? E não procure usar um cliente de cobaia, cobrando caro e achando que você vai poder fazer tudo, tá? E outra coisa também muito importante, né, para não quebrar as pernas logo de cara, é a questão financeira, né? Então, por exemplo, não pegar dinheiro de banco. Hoje nós estamos numa época da economia criativa, então existe o crowdfunding, né? Pesquisem sobre esse assunto, né? Existem
formas alternativas de se capitalizar. Então, não usem como primeira alternativa recursos de banco, onde você já vai se endividar logo de cara, tá? Então, essa também é uma dica importante para qualquer negócio. Então, eu acho que para 10 minutos está de bom tamanho. E aí eu desejo para vocês, então, toda a sorte do mundo e que essas dicas sirvam para que vocês tenham realmente uma carreira e uma trajetória de sucesso, tá? Abraço a todos, beijo na Dani, obrigada então pela oportunidade e até mais então, pessoal. Tchau.